Olá, amigos do crochê. Vamos costurar a orelhinha do leão. Eu já fiz uma, já costurei para ficar mais fácil para vocês entenderem. E eu vou costurar essa outra, já tá até marcada. Mas eu vou mostrar a vocês como eu fiz, como eu marquei. Sempre a nossa base é o miolinho da cabeça aqui, né? É o início do crochê. Vocês têm aqui o anel mágico, que foi o início dessa cabeça. Vocês vão contar, vocês vão centralizar a orelha, tá vendo? Para ele ficar bem rentezinho com o início, aqui, com esse buraquinho. Vão contar 3 carreiras, ó. 1, 2, 3. Na 4ª carreira, vocês vão exatamente fazer como eu fiz aqui. Conta 4, olha. 1. Não conta com esse, conta aqui, ó. 1, 2, 3. E na 4ª carreira, vocês colocam a orelhinha para costurar. Ver se ele tá bem, ela tá bem certinha com a outra, mais ou menos tá simétrica. E daí vocês vão costurar essa orelhinha na cabeça. A costura eu vou fazer aqui, mas cada um tem a sua maneira de costurar, até porque essa costura livre, né? Cada um tem o seu jeito, não tem como a gente ensinar como fazer a costura, mas eu posso mostrar mais ou menos como é que eu faço. Então, a gente pega aqui na correntinha, é um pouco complicadinho, porque, vamos lá, vamos começar aqui, a gente amarra aqui. Começa. Cada corrente dessa aqui, ó, cada ponto desse, a gente vai introduzindo, juntando com a cabeça. Então, você vem aqui, puxa, ó, já sai aqui no ponto. Deixa eu ver se eu coloco aqui direitinho pra você ver. E vai apertando, pode puxar para ele ficar bem apertadinho. Aí, como eu prendi aqui, ó, os alfinetes para não sair do lugar, para eu ter mais segurança, né? E vou costurando, passando em cima do ponto aqui, ó. Assim que vocês costurar a primeira parte, já tira esses alfinetes, porque eles podem atrapalhar a costura. Então, a gente vem aqui, ó. Sai aqui. Essa é a primeira parte, ó. Costura. Esse fiozinho foi o arremate, depois a gente corta. Tá entendendo aqui? Ó, vai ficar igual essa aqui. Fiz a primeira parte, eu vou virar a cabecinha do leão e vou costurar agora essa outra parte dos pontos, né? Aí vai ficar o ponto sobre ponto. Com cuidado para não costurar no lugar errado. Aí, já vai pegando aqui. Ó. Sempre voltando para todos os pontinhos ficarem cobertos. Aqui. Aqui. Terminei aqui de costurar, ó, aí ela fica assim, arrumadinha, ó. 1, 2, 3, sempre contando. 1, 2, 3. Então, tá bem centralizada, a orelhinha ficou bem simétrica uma com a outra.
E vocês vão adaptando aí do jeitinho de vocês, que vocês sabem costurar. Eu só tô posicionando aqui as orelhas para vocês verem mais ou menos onde elas ficam, que é para quando a gente for colocar o cabelinho do leão, a gente ter essa noção de padrão, ok? Então, depois eu volto aqui com vocês, que eu vou ensinar como colocar os cabelinhos do leão. Para ser mais fácil a ideia, não é? Até já. E para finalizarmos, a gente vai, ó, tá vendo essa linha aqui? Essa linha é exatamente dessa orelhinha. Nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar, ó, a gente coloca aqui no último ponto na cabeça e a gente vai e sai aqui, sai exatamente no centro da cabeça. Amarra, a gente vai amarrar esses dois aqui, bem amarradinho, que é para não ter perigo de sair. E aí a gente amarra, tá vendo? Dá esse nó, vai, coloca as duas perninhas do fio na agulha. Já tá amarrado, então tá bem fixo, ele não vai soltar. Você vai devolver aqui pra dentro da cabeça. Vai colocar no lugar mais afastado que você puder da cabeça, puxa tudo, ó. E ele vai entrar, já deu o nó, então vai ficar bem firme. E a gente só corta aqui em rentezinho. Aí a gente vem aqui e corta, ó. Pronto, cortou. Vai ficar arrumadinho. Aquele fiozinho que tá solto, que foi do arremate, a gente também corta, se de vocês sobrarem, né? No caso aqui o meu sobrou, a gente corta. E pronto. Tá vendo aqui? Nós vamos agora finalizar o leãozinho e depois eu volto pra gente montar a cabeleira do leão, que é bem bonita, certo? Outra coisa, com a cabeça ela vai precisar de um suporte para não ficar a cabeça mole no pescoço. E aí você vai usar o que você achar mais conveniente. Por exemplo, eu vou usar, isso aqui é um conezinho, um cilindrozinho de uma linha, né? De um fio que terminou e é perfeito porque ele é de plástico. Quando for lavar o leão, não tem problema, não vai danificar o leão. E a gente vai e enfia, coloca isso aqui bem profundo, né? E depois que tiver colocado, quando fizer o corpinho, vai unir a cabeça com o corpinho, já com esse cilindro já colocado no leão. E aí vai ficar bem firmezinho. Você pode também comprar PVC 1,8, que é ideal, também fica muito bom. Então, use a sua imaginação e o que você tiver em casa que puder reciclar, aproveitar. Eu aproveito exatamente os conezinhos de linhas, de fios, para esse tipo de trabalho. Nós já colocamos as orelhas, as duas orelhinhas, né, no vídeo passado, porque nós estamos com a receita num vídeo. E eu quero mostrar algumas partes que possam trazer alguma dificuldade para facilitar o trabalho de vocês. Então, eu já tô aqui com o rostinho do leão. Ele já tá todo pronto. Já coloquei
a juba dele, quase toda, né? Aqui só para vocês entenderem, aquela parte que lá na receita tem alinhavada, toda essa metade do rosto dele, exatamente, para a gente ter uma noção de como fazer todo o trabalho da juba. E aí vocês percebem que aqui já coloquei o pelo dele, né? O cabelo dele. Aqui a gente já marcou. E aí eu vou mostrar para vocês como que vocês vão colocando esse cabelo dele, marcando aqui essa lateral para ela ficar perfeita, assim, para ela ficar certinha, né? Então, a gente tem aqui a orelha dele. E na orelha nós temos essa marcação e os pontos baixos, que vão ser exatamente onde vocês vão introduzir a agulha. Vai introduzir a agulha. Tá vendo? Cruzando aqui. E para colocar esse pelo, cabelo, como seja, a gente precisa de um papelão, ou mesmo quem queira fazer numa plaquinha de MDF, fica bom, porque fica durinho para você colocar a lã, né? Fazer aqui, ó. Você pega um papelão 10 por 10, certinho, de 10 centímetros, né? Para você poder envolver aqui, para formar o... Deixa eu afastar aqui um pouco. Aqui vocês envolvem. Ó. E vão fazendo esse movimento. Aí vocês veem o melhor momento de cortar. Um exemplo, vou dar só um exemplo aqui rápido pra gente não perder tempo. Aí vocês vêm, cortam aqui embaixo e cortam mais o meio novamente. Aqui, ó, e cortam aqui também. Pronto, aqui já ficou os pedaços certinhos, de mais ou menos 5 centímetros cada um, pra gente colocar no leãozinho. Aí a gente volta pra cá. Deixa eu montar ele aqui direitinho. Pronto, cruzei aqui, ponto baixo com ponto baixo. Vou pegar aqui o fio, feito um Ezinho, ó, aqui, ó, na metade. Coloco aqui na minha agulha, a agulha número 2 que eu uso, a agulha que eu fiz, o rostinho dele é a agulha que eu coloco os cabelinhos, vendo? Ó, aí eu venho para o ponto de baixo e pego naquele outro, no último que eu coloquei, para ele ficar bem fechadinho, né? Não ficar muito espaço, ó. Né? Aí eu vou no seguinte e coloco no último ponto anterior, né? No ponto anterior, na verdade, aqui, ó. E vai descendo, acompanhando aqui o alinhavo. Onde tiver um alinhavo, é onde você vai introduzir a agulha, ó. A gente vai descer aqui, ó, ó. Vocês tendo dúvida, voltem o vídeo. Pronto. Aí nós vamos descer aqui, ó, tá vendo? Aqui não tá alinhavado, mas você percebe que os pontinhos se encontram exatamente, ó, onde vai encaixar. Você sempre coloque, nunca coloque a agulha voltada para cima, porque ela vai tirar o enchimento. Você sempre coloca a agulha nessa posição, ela deitadinha assim, ó, porque ela vai aqui, ó, e não pega enchimento algum. Aí não tem problema, você coloca aqui a lã,
Vai lá, puxa também, sempre com ela virada, sempre para baixo, ó. Você não vai trazer lã nenhuma, lã não, desculpa, é enchimento. Olha aqui. Coloca ela viradinha para baixo, enfia no fio, sempre ela de cabecinha para baixo, vai, puxa aqui, ó. E aí vem tranquilamente, sem trazer nenhum enchimento, tá vendo como fica fácil? Ó, aqui, ó. Ó, tô chegando aqui no alinhavo. Tá chegando no alinhavo. Então, assim, você vai fazer esse alinhavo, como tá bem explicadinho na receita. Aqui eu só tô dando, pontuando aqui para ficar mais fácil para vocês fazerem. Eu vou descer o meu cabelinho por todo o alinhavo, tá? Quando eu terminar o alinhavo aqui, vocês vão fazer aí, eu volto pra gente fazer um acabamento. Você tá vendo que eu vim daqui, ó, desse aqui que eu já tinha feito certinho, eu cheguei até esse momento, e aí ficou pra eu terminar essa parte do alinhavo, e vou cobrir isso aqui que está aqui descoberto, ó. Você vai ter que cobrir pra ficar fechadinho o cabelinho, tá bom? Mas eu vou fazer aqui em cima desse alinhavo. E aí, volto com vocês pra gente fazer o acabamento. E vou descer aqui, ó, o cabelinho dele. Vou fazer aqui com vocês qual é a carreira que a gente vai seguir pra fazer o cabelinho aqui do pescoço dele. Então, coloquei os cabelinhos no alinhavo, né? Do jeito que a gente faz desse lado, a gente fez desse agora. E aí, vocês percebem que quando ficou esses espacinhos, tudo que for espaço que você quiser preencher, fica a seu critério. Por exemplo, tá vendo esses espaços aqui? Eu vou preencher, vou colocando agora o contrário, não mais desse jeito. Vamos fazer agora na carreira, certinho, porque a gente vai agora trabalhar em carreiras, né? Tudo isso aqui é em carreiras. Aí vocês percebem que isso aqui é uma carreira. Aqui são carreiras, né? Horizontais. Que você vai descendo aqui. Então, todo espaçozinho que você encontrar, que na verdade você não vai encontrar esses espaços, porque quando você vier, você vai ter feito já. A primeira coisa que você faz é essa parte do alinhavo. Preenche toda a parte do alinhavo, como tá na receita, e só depois você começa a trabalhar com as carreiras, né? Se você quiser fazer carreira por carreira, sem deixar nenhuma carreira sem fazer, fica à vontade. Eu preencho toda essa parte de cima, carreira por carreira, e depois eu vou alternando, tá vendo? Faço uma carreira assim, outra não. Tá vendo como é que fica? Uma assim, outra não. Mas se você quiser preencher tudo, todas as carreiras também, fica à vontade. É porque quando você coloca a lã, e aí você vê que preenche, você não vê o casco do leão. Mas se quiser ficar ainda mais cheio, você vai fazendo carreira por carreira, tá bom? Aqui eu pulei, mas quando chega aqui, você não vai deixar nessas primeiras, né, nesses primeiros carreiras desfalcada. Então, você vai e preenche. Onde tiver essas falhas, você preenche. Aqui perto da orelha, né? Que vai ser mais visível. Aí não dá pra ficar uma abertura. Então, vai fazendo. Onde tiver pontinho que você conseguir introduzir aqui a agulha, você vai colocando. E vai fechando os espaços. Às vezes a agulha em linha.
Mas aí é só isso. Coloca sempre a agulha, como eu ensinei. Opa! Sempre a agulha deitadinha assim, ó. Né? Que aí, como eu falei, não pega o enchimento. Porque se você faz assim com ela pra cima, aí ela traz, né? Mas ela pra baixo assim, não. Pra baixo não tem como. Não tem como ela trazer nenhum enchimento. Quanto mais você colocar a lã, mais cheinho vai ficar essa juba. Tá? É uma opção de cada um. Encher ou deixar mais ou menos. Então, vocês vão fazendo aí. E eu vou completando aqui os espaços vazios. Então, agora, ó, como é que ficou bonito aqui. A jubinha, tá vendo? A lateral bem certinha, as duas laterais. Vou fazer assim para vocês verem como que ficou a jubinha aqui. Ó, toda cheinha, preenchidinha, tá? Agora aqui no pescoço a gente vai fazer apenas uma carreira. Senão vai ficar muito cheio de cabelo. Então, vocês vão ver aqui, ó. A gente terminou aqui, né? Vocês aí vão se basear no que vocês estão fazendo. Aqui é o meu leão aqui, é o meu jeito. Agora, vocês também têm o jeito de vocês. Então, eu terminei aqui. Se vocês quiserem descer mais um pouco, aí fica a critério. Eu terminei aqui, ó. Você tá vendo essa carreira que dá pra... Aqui pro focinho, ó. Não vamos passar aqui. Nós vamos preencher essa daqui. A segunda após o focinho, ó. Então, tá vendo? A gente vai, ó, fazer essa carreira aqui. Todinha. E vai terminar certinho nesse outro lado aqui. Ó, é daquele jeito, certo? Tá aqui. Então, o último fio foi esse. Então, a gente pega aqui, ó, preste atenção, tá aqui o último fio. Aqui depois a gente vai cortando esses alinhavos. O último fio, aí vocês aqui, ó, começa a fazer a colocação aqui. Então, daquele jeitinho que eu ensinei, puxa e puxa de novo. Aí, ó, acabou aqui, você vai colocar no mesmo lugar e vai sair no outro pontinho, ponto a ponto. Ponto a ponto. Puxa lá, ó, sempre puxando para trás, né? E aí fazem e vão percorrer toda essa carreira, né? Aqui. Ó. A gente percorre toda a carreira. E assim a gente vai por toda a volta. Ó. Vendo? Vai ficar esse pelozinho aqui, ó. Vai ficar bonitinho. Aí a gente vai, ó. Vocês vão fazendo de vocês, ó. E eu volto para mostrar como é que ficou quando chegarmos aqui. Pra gente fazer essa conta certinho.
Olha aqui como ficou bonitinha a barbinha dele aqui. Vai acompanhando o cabelo, né? A juba. Tá vendo como fica? Fica muito bonitinho. Então, aqui a gente termina a parte da colocação dos cabelinhos dele. E ele fica bem bonitinho, tá bom? Agora a gente vai fazer a patinha traseira dele, que é essa pata rapidinho, fácil, não vai ter muito trabalho, não é? Você vai fazer como está, tem até o passo a passo aí na receita. Eu vou fazer só um pouco aqui para vocês verem, eu quero mostrar como é que a gente vai fazer. Uma outra patinha dessa, né, que são duas. Vamos começar como tá lá, com 8 pontos baixos dentro do anel mágico, e aí você vai seguindo. 8 pontos baixos dentro do anel mágico, aí depois 16 pontos baixos, 2 pontos de aumento em cada ponto da base, que são 8, fica 16. Aí depois um ponto e um aumento, fica 24. Aí depois 2 pontos e um aumento, fica 32. Repete ponto sobre ponto no 32. Depois que terminar a carreira de ponto sobre ponto, aí vamos fazer um aumento, que são 3 pontos baixos e um aumento 8 vezes, que vai dar 40 pontos. E aí a gente encerra as carreiras de aumento, conforme tá na receita. E aí você vai fazer a próxima carreira, vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. A primeira carreira de ponto sobre ponto, você vai pegar apenas na alcinha de trás. Então, você vai fazer ponto sobre ponto na alcinha de trás, vai ficar esse relevinho aqui, só pra gente fazer a diferenciação do corpinho, né? Do corpo não, do peito da pata, né? Pra a pata por baixo da pata. E depois a gente faz o caninho aqui, o pezinho. Então, é isso. Então, são 3 carreiras de 40 pontos, ponto sobre ponto. E aí, a gente começa... Ui, cadê? A gente começa com a diminuição. Então, eu vou fazer aqui e eu vou mostrar a vocês como fazer essa diminuição, tá bom? Então, no vídeo passado, né, a gente falou sobre essa patinha do leãozinho, a patinha traseira. E nós vamos fazer, falei que iria trazer já pronto a planta do pezinho, né? Que seria essa parte aqui. E com início de anel mágico e assim por diante. Mas eu tava fazendo, achei legal mostrar para vocês um pouco do início, né? Então, nós fizemos aqui, só um momentinho. E vamos fazer aqui, achei melhor fazer esse início para vocês verem melhor, né? São as carreiras iniciais, primeiro o anel mágico com 8, depois o próximo com 16, que é 2 pontos em cada, 2 pontos em cada ponto da base, né? Da carreira anterior. Aí depois a gente vai ter 24, que é um ponto e um aumento, 8 vezes, e agora 2 pontos e um aumento, 8 vezes, certo? Então, deixa eu ver o que é que eu já fiz aqui, para eu não me... Ah, tá. 2 pontos, e toda essa carreira aqui que eu já até comecei. Então, nós vamos fazer aqui, tá? Ó, 2 pontos. Dois pontos e um aumento, ó. Você vê que ele encaixa certinho quando você vai nessa carreira, que você olha aqui, ó, aqui o aumento da carreira anterior é onde você vai fazer o seu aumento, certo? Põe 2, aí aqui você põe 1,
2 e o aumento, certo? Pronto, então eu vou terminar aqui e já volto na próxima carreira. Quando a gente terminar, aí faz uma carreira de ponto sobre ponto. Continua com 32 pontos, né? 8, 16, 24, 32, repete 32, eu volto pra gente fazer a 40, que também vai ser nesse mesmo esquema. Então, aqui, nós temos já com o ponto sobre ponto, 32 pontos, né? E nós vamos para a última carreira de aumento. Depois a gente vai fazer 3 carreiras seguidas de ponto sobre ponto, que é a gente sobe ali, né, para começar o peito do pé. Então, aqui a gente vai fazer. A carreira anterior foi ponto sobre ponto, e antes dessa carreira de ponto sobre ponto foram 32 pontos, 2 pontos baixos e um aumento. Agora, para termos 40 pontos, nós vamos ter que fazer 3 pontos baixos e um aumento 8 vezes, que dá no total de 40 pontos baixos. Então, a gente faz a gente faz o 2 e 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, voltando aqui. 1, 2, 3 e um aumento. Que vai ficar 5 pontos, né? 3 com 2. Opa. 5 aumentos. Então, aqui tem 5 pontos, na verdade. E aí, continua nessa sequência. 1, 2, 3 e um aumento. Um aumento. 1 e 2. Pronto. Então, a gente vai seguir. A gente já fez 3 pontos baixos e um aumento, 3 pontos baixos e um aumento. E vamos fazer por mais 6 vezes, que aqui já tem 2, 6 com 2, 8. E aí, vamos ter um total de 40 pontos baixos. E aí, eu volto com vocês para fazer o primeiro ponto sobre ponto, que é um pouquinho diferente, tá bom? Então, terminando aqui a carreira de número 1, 2, 3, 4, 5, 6. E os aumentos, né? Que totalizou em 40 pontos baixos. Nós vamos agora fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Só que essa primeira carreira das 3, a gente vai fazer diferente. Não vamos fazer ponto dentro do ponto. Nós vamos pegar apenas a alcinha de trás, para dar um alto relevo aqui, como essa patinha aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Esse aqui é um alto relevozinho, a gente, para dar um charme, né? Para fazer a diferença entre a sola com essa parte de aumento, certo? Então, é bem simples. Em vez de vocês vão fazer o ponto baixo do mesmo jeito, só que utilizando apenas a alcinha aqui, a alcinha de trás. Então, aqui uma e vai fazendo por toda a volta dos 40 pontos, só pegando a alcinha de trás, ó. Aí, a alcinha da frente fica livre para fazer esse detalhe da patinha, apenas um detalhe. Porque se quiser também fazer normal, você faz. Apenas para dar um detalhezinho, um charmezinho, porque a gente vai fazer as unhas, né? Que vai ser aqui. E eu tenho como base esse alto relevo para eu fazer as unhas até ele, entendeu? Vai ser uma coisa que a gente vai utilizar. Então, a gente vai fazer toda a carreira utilizando a alcinha de trás. Aí sim, aí depois a gente faz mais 2 carreiras utilizando
as duas alcinhas, conforme a gente vem fazendo normalmente. Então, a gente vai fazer aqui as três carreiras e vai dar seguimento ao peito do pé, da pata. Então, a gente subiu as 3 carreiras, as 3 carreirinhas, e eu tinha feito aqui as diminuições, mas é melhor falar para vocês. Seguinte, depois que a gente subiu aqui o caninho, né, do pé, da pata, a gente tem que ter 12 pontos feitos para começar a diminuição. A primeira diminuição, são 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ó, nós temos 11 e 12. São 12 no começo e 11 no final. E aí, começamos as diminuições, sempre as 2 alcinhas da frente, né? O meu jeito de diminuir, a gente diminui diferente. Um ponto baixo, é só seguir a receita. Segunda diminuição, um ponto baixo. Terceira diminuição, um ponto baixo. Aqui. Quarta diminuição, um ponto baixo. Vamos fazer mais apertadinho, que as diminuições vocês têm que apertar um pouquinho, que é pra não ficar um buraco. E agora a quinta diminuição. Na verdade, são 6 diminuições. Aí, e mais uma diminuição. Um ponto baixo, sempre um ponto baixo entre as diminuições, certo? Foi. E agora, a gente vai terminar com 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 com esse aqui. Vamos separar aqui a diminuição. Então, vamos lá. Os 11. Certo? E agora, a gente vai terminar os 11 pontos aqui, e depois a gente volta. Deu 34 pontos, depois das diminuições de 40, né? Nós diminuímos 6 pontos baixos, então ficamos com 34. Esses 34, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Aí sim, aí voltaremos para a segunda diminuição desse peitinho do pé, né? Então, fizemos aqui a nossa carreira de ponto sobre ponto, né? 36 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer mais 2 carreiras. E elas, todas duas, são carreiras de diminuições. Então, essa primeira aqui, a gente faz 9 pontos baixos. Eu vou fazer aqui 9 pontos baixos e voltamos com a diminuição. 9 pontos baixos, fizemos aqui, né? E agora, nós vamos fazer 8 diminuições seguidas, sem intercalar com ponto aqui, sem intercalar com pontos baixos. Será 8 diminuições. Então, a gente vai pegar aqui. E assim por diante. Então, aqui, 8 diminuições. Certo? Vamos fazer e voltamos. E depois, mais 9 pontos baixos. 8 diminuições, 9 pontos baixos. Então, completei aqui já nossa carreira de diminuição. 9 pontos baixos, mais 8 diminuições seguidas. E mais 9 pontos baixos, a gente vai ficar aqui com 26 pontos. A próxima carreira da última diminuição, pra gente subir o caninho da patinha, a gente vai fazer 9 pontos baixos, da mesma forma que nós fizemos esse. 9 pontos baixos, né?
Quando nós chegarmos no nono ponto baixo, eu volto aqui pra gente falar quantas diminuições nós vamos fazer. 9 pontos baixos, e agora nós vamos fazer 4 diminuições seguidas e mais 9 pontos baixos. Então, vamos ficar com 22 pontos baixos. Então, terminamos, né? A segunda patinha do leãozinho. Então, tá aqui as duas patinhas, né? E nós vamos fazer os bracinhos. Volto aqui com o bracinho, um bracinho pronto. E o outro a gente vai fazer aqui para vocês terem noção, tá bom? Até mais. Vamos fazer a segunda patinha. Vocês têm também a receitinha aí, bem fácil, não é? Que começa com o anel mágico e para a pata dianteira a gente vai fazer com 6 pontos baixos, aumentando a cada carreira, não é? Então, a gente começa com 6 pontos, depois a gente faz 12 pontos, que é 2 pontos em cada ponto da base, depois 1 ponto e um aumento, que faz 18, depois 2 pontos e um aumento aqui por 6 vezes, que dá 24, aí depois a gente repete o 24, ponto sobre ponto, o 30, aí vem o 30, que são 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, dá 30 pontos aqui. Aí depois a gente repete 2 carreiras de ponto sobre ponto. Depois que a gente repete 2 carreiras de ponto sobre ponto, a gente volta a diminuir para 24. Depois a gente diminui para 18. Depois que diminuiu para 18, vai subir 20 carreiras de 18 pontos. Então, vocês vão fazendo essas carreiras circulares. E quando tiver 20, porque o total dá 30 carreiras, né? A partir do miolinho aqui, esses 6 pontos já conta como uma carreira. E aí, você consegue ver que a patinha fica, né, feitinha. Então, a gente vai fazer uma outra pata dessa para fechar as patas dianteiras e as traseiras que a gente já fez. Então, como a gente tinha falado, temos aqui o anel mágico, que foi colocado 6 pontos dentro desse anel mágico. E agora 12 pontos, porque são 2 pontos baixos em cada pontinho aqui dessa base. E agora nós vamos aumentar para 18 pontos. Então, 18 pontos você vai fazer um ponto, né? Um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Por toda a carreira. São 6 vezes essa dinâmica de um ponto e um aumento até chegar no final da carreira, onde vocês vão ter marcado. Daí, vai dar exatamente 18 pontos baixos. Agora, chegamos na terceira carreira, fizemos 18 pontos. E a quarta carreira são 2 pontos baixos. 2 pontos baixos e um aumento. Vai dar 24 pontos baixos no final dessa carreira. 2 pontos baixos, um aumento. Quando chegarmos no final dessa carreira, a gente vai repetir ponto sobre ponto, sem aumento nem diminuição. A gente repete a próxima carreira, a gente repete a quantidade de pontos, que vai ser 24 também. Então, fizemos esse aumento.
da quarta carreira, que são 2 pontos baixos e um aumento, por 6 vezes, que totaliza 24 pontos. E a quinta carreira, a gente faz ponto sobre ponto e fica com os 24 pontos. Terminando essa quinta carreira, a gente vai para a sexta, que vai ser um aumento para termos 30 pontos. Então, 1, 2, 2, 3, 4 e 5. Então, a gente vai fazer 3 pontos baixos, 1, 2, 3, e um aumento por 6 vezes, ou seja, totaliza um número de 30 pontos baixos. Quando terminarmos essa carreira, e ela vai ficar com 30 pontos baixos, a gente vai fazer mais 2 carreiras, que é a sétima e a oitava, ponto sobre ponto, de 30. Então, vamos ficar com mais 2 carreirinhas de 30 pontos, e depois a gente volta para começarmos as diminuições. Agora, nós já estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na oitava carreira, né? A gente aumentou a sexta para 30 pontos, sétima e oitava repetimos. E agora, nós vamos diminuir para poder subirmos o caninho, o bracinho, a mãozinha e o bracinho. Então, a gente vai diminuir para 24. Como é que a gente diminui para 24? A gente faz 2 pontos baixos, 3 pontos baixos e uma diminuição. Essa diminuição, a gente faz aqui, ó. 4 pontos, fica 4 pontos baixos. Então, essa diminuição de 3 pontos baixos e uma diminuição vai dar em 24 pontos baixos no final da carreira, no final dessa diminuição, certo? Então, a gente faz aqui. E no próximo, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, que vai dar 18 pontos. E depois, daí, a gente vai crescer só com ponto sobre ponto, todo o restante do bracinho. Então, fiz a última diminuição, e aqui nós temos 18 pontos baixos, que foram 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora, nós vamos subir ponto sobre ponto, em carreira espiral, até fazermos 20 carreiras de 18 pontos baixos, totalizando, né, 30 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos 10 carreiras aqui no pezinho, desculpa, na mãozinha do leão. E nós vamos subir 20 carreiras, 18, para formar o bracinho da patinha, né? O restante da patinha, ok? E aí, nós terminamos com as 2 patas, que eu vou apresentar aqui, né? Essa com essa, as outras 2 patas traseiras. E assim, nós vamos depois montar, costurar as patas no corpinho do leãozinho. E por último, a gente faz o rabinho, ou antes mesmo, antes de montarmos, a gente já faz a última parte, quer dizer, que é o rabinho do leão, tá bom? A gente vai fazer aqui o anel mágico, para fazer o rabinho do leão, o anel mágico com 6 pontos baixos dentro. Aí, depois que tiver preenchido, a gente vai aumentar para 9, que será um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento.
um ponto baixo e um aumento. Isso, pronto. Aqui a gente vai ter 9 pontos baixos. E com esses 9 pontos baixos, a gente vai... Você vira, porque senão vai ser mais complicado. Se já vira ele assim, já deixa ele assim. Pronto, agora você vai fazer 23 carreiras de 9 pontos baixos. Fazendo o espiral, circulando. Com 26 carreiras. Aí, depois das 26 carreiras, a gente coloca o cabelinho aqui do rabinho, certo? Que é coisa fácil também. Faz a mesma coisa que faz com os cabelos ali. E vai colocando a cada ponto aqui no anel mágico, por aqui, no princípio, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês. Vamos agora costurar as patas do leão. Aqui são os alfinetes, né? A gente sempre vai precisar de alfinete para prender. Eu já fiz aqui, já costurei, já prendi a patinha traseira e uma dianteira. E eu vou mostrar aqui como é que eu fiz como é que eu fiz a primeira para colocarmos a segunda. O que é que a gente tem que prestar atenção? É a posição. Eu tenho que ter uma noção, um guia. Nós temos uma orelha aqui, que é a orelha do leãozinho, e eu vou tentar seguir, porque a orelha, ela marca o meio da cabeça, o meio do corpo, e eu quero colocar essas patinhas no meio do corpo, mais ou menos, certo? Assim, é o meu jeito de costurar. Então, eu pego aqui a orelha, venho na orelha, ó. Eu venho aqui na orelha, aí a orelha vem aqui no bracinho, o bracinho desce para a patinha. Então, mais ou menos me baseando na orelhinha, e eu tenho que colocar essas patinhas. Então, a gente vai fazer do mesmo jeito com a outra patinha. Então, a gente se baseia aqui, ó, e conta também. Ah, esqueci, conta. Tá vendo aqui é o miolinho, a gente começa a partir daqui, desse miolinho. Então, o miolinho é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª carreira do miolinho, a gente posiciona a patinha, certo? Então, é isso que eu vou mostrar pra vocês. Então, a gente vai pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, vamos dizer assim, eu vou até colocar um alfinete aqui só pra eu ter um norte, né? Pronto, então, nessa carreira que tá o alfinete, é onde eu vou pregar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, onde eu vou pregar, né, aqui, a patinha. Lembre-se que vamos marcar para ela ficar, aqui, eu vou ver aqui a orelhinha, tom, né? A orelha, então, a gente coloca mais ou menos aqui, ó, tá vendo? Na 7ª carreira. E vai ser mais ou menos aqui. Eu vou deixar esse alfinete aqui, para eu ter a ideia, ó, a 7ª, aqui. Ai, desculpa, não tô mostrando. Pronto. Medi lá a orelhinha, contei 6 na 7ª carreira, e aí eu coloco eles aqui, ó, porque as patinhas ficam bem alinhadas. E aí eu vou marcar aqui, ó, eu tenho que mais um pouquinho para baixo, certo? Aqui. Depois a gente conta, ver se tá certo mesmo. Aqui é uma questão de muita paciência, né? E se não ficar no lugar certinho, se você achar que tá torto, desmancha tudo. Por isso que a gente vai primeiro alinhavar. Depois a gente
reforça a costura. Sempre, sempre a gente faz isso. Põe os alfinetes aqui. E a gente vai... Coloca os alfinetes. E aí, a gente vai ter essa ideia, ó, tá vendo? Que tá aqui, onde tá o alfinete que marcou. A gente tira ele, porque aí não precisa mais, né? E aí, a gente vai, ó, costurar. E, pelo que eu tô vendo aqui, essa medição, essa marcação, ó, a orelha e a patinha tá combinando. Pronto. Aqui a gente vai fazer uma costura, um alinhavo primeiro, e depois sim a gente faz, que a gente continua nos arremates, certo? Eu vou colocar aqui a linha na minha agulha e volto para mostrar mais ou menos a vocês como é. E aí, nós vamos começar a costura, né? Aí, a costura é uma coisa muito individual, como eu já falei. Não tem como a gente tá ensinando, eu mostro aqui um pouco, para vocês verem como eu faço. Sempre costurando, não fazendo a gente chama de chulear, que é aquela costura por cima, não. Eu gosto de fazer dentro dos pontos, entendeu? Dentro dos pontos, ó. Aqui eu tô alinhavando primeiro, mas sempre procurando, porque depois eu vou arrematar, eu vou fazendo ponto a ponto. Mas aqui é pra eu, ó, tá vendo? Aqui, já passando, é pra eu fixar, pra tirar esses alfinetes, que eles atrapalham, pra eu fazer aquela costura mais incisiva, tá? Aí, por enquanto, a gente vai fazendo isso, ó. E vocês vão fazendo aí. Alinhava por toda a volta da perninha. Ai. Todo mundo conhece a Paola Oliveira, mas... Desculpa, gente. Ali, tinham deixado a TV alta e eu não percebi. Mas, ó, agora a gente vai alinhavar por toda essa volta. Tudo isso aqui a gente alinhava desse jeito e depois a gente vai fazer ponto a ponto para ficar bem justinho. Então, já coloquei a outra patinha, né? Costurei, tá costurado. Agora, nós vamos fazer a nossa patinha dianteira. Aqui eu já coloquei uma. E essa patinha segue aquele mesmo esquema, né? Se baseando na orelhinha do leão e vai descendo. Aqui também eu já posicionei ela aqui na mesma carreirinha da outra, né? Vocês, ó, vou dar uma dica a vocês. Antes de colocar essa barbinha aqui, chamo de barbinha do leão, coloquem os braços e as pernas antes, depois faz isso, porque atrapalha um pouco. Só que como eu já tinha feito, deixa aí. Agora aqui, ó, vocês veem que tá no mesmo, eu marquei aqui, ó, na mesma carreira, deixa eu pegar aqui a agulha. Na mesma carreira, né, ó. Tá, que eu vou começar a costurar aqui na mesma carreira, certo? Já marquei, ele vai ficar no esquema parecido aqui, né? Desculpa, aqui. E nós vamos costurar aqui, tá vendo? Onde tá marcado, você marca bem e faz aquela costura, entrando no ponto do corpinho e passando no ponto do braço. Gente, já costurei os bracinhos e as perninhas, as patinhas, né? Dianteira e traseira. Agora, é a vez do rabinho. Esse rabinho, ele é muito importante, né? Quando eu ensino a fazer o rabinho, na receita, eu não vou fazer aqui, porque ele é muito prático, é só 6 pontos dentro do anel mágico, depois um ponto e um aumento
Vai dar 9 pontos, a gente segue a 25 carreiras, 23 carreiras, como está lá, e coloca os pelinhos nos pontos, do jeito que você quiser. E aí tá feito o rabinho. O rabinho, ele vai ser uma manobra de apoio, para ele ficar sentadinho, né? O equilíbrio, na verdade. Então, você vai colocar ele no meio e assim, ó, você conta aqui. O miolo, 1, 2, 3, 4, 5. E põe na sexta carreira o rabinho, sempre centralizando aqui no meio. O miolo tá aqui, ó. Aí você centraliza aqui. Rente com o miolo. E aí faz do mesmo jeito que você fez. Costura, né? São 4 pontos. Pronto, costura aqui. E aí finalizamos as costuras.